Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E antes da gente começar, a gente já vai nas nossas redes sociais. Toda semana a gente está subindo vídeo para o YouTube. Se inscreva, curte, que isso vai ajudar muito a gente. Também a gente sempre posta antes, anunciando quais vão ser os nossos próximos temas pelo Face, pelo Insta. E se você quiser ajudar nosso projeto, você pode ajudar através do Pix, pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. E se você quiser mandar o seu relato para a gente, vai ser um prazer compartilhar a sua história. Você pode mandar para o nosso e-mail, né? O e-mail é mentesemedos@gmail.com. Bom, e qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Florestas mal assombradas. Eu adoro essa ideia de florestas mal assombradas. Eu sempre tive, eu acho que por causa dos desenhos da Disney, aquela atmosfera das princesas, né? Sempre rolava uma ideia de floresta. Eu me lembro daquela cena da Branca de Neve, quando ela se perde na floresta e fica aquelas árvores, aquela coisa meio tenebra. E sempre em filmes que passam alguma ideia sobre magia, sobre alguma coisa encantada, sempre tem a ideia da floresta por trás, né? Eu acho muito interessante. Você curte esse assunto? Floresta eu acho um lugar bem amedrontador, ainda mais se você tiver só, né? Porque além do perigo de bichos, né? Cobras, aranhas, você tem que se preocupar com a sua sobrevivência, seja por água, comida e tal. E tem aquele, dependendo da floresta, né? A mata fechada que não tem como nem passar a luz do sol pela floresta. E você acaba, eu acho que dentro da sua cabeça você acaba criando coisas, situações que fazem ficar mais amedrontador ainda, né? Eu tenho aqueles programas de sobrevivência na selva, na floresta, que os caras ensinam tudo. Aí eu sempre fiquei pensando, falei, se um dia eu me perdesse em algum lugar, tipo uma floresta, eu acho que eu ia conseguir sobreviver. Mas eu vi que não necessariamente é super difícil. Suponhamos, se você se perde na Amazônia. Tem vários tipos de alimento, de árvores frutíferas, mas também tem muita fruta que é venenosa, muitas plantas venenosas que você vai comer para sobreviver, e aí elas acabam fazendo muito mal para você e você morre. Falam que a chance de você morrer perdido numa floresta é muito alta, por causa dos bichos e por causa da questão de alimento também, a temperatura. Tipo, tem floresta que é muito úmida, então assim, falam que realmente é um lugar muito difícil, e quando você fica muito tempo numa mata fechada, os especialistas falam que você começa a ter uma loucura, tipo, ter alucinação, porque você só vê verde. Então, aquela coisa assim de ver o verde, você começa a dar uma pirada mesmo, sabe? E uma coisa que eu acho também interessante é as ideias dos folclores, né? Dos seres místicos que existem na floresta, seres de proteção, seres malignos. Existem muitos seres, porque trabalha com essa questão da natureza, né? Então falam que esses seres da natureza têm tanto seres bons, tanto seres bons como seres ruins, né? Então é uma coisa assim que sempre fica na fantasia, na mente do homem. Uma coisa que eu senti muita falta nessa pesquisa foi falar sobre alguma floresta assombrada aqui no Brasil, já que a gente tem a maior floresta do mundo. Mas gente, por incrível que pareça, eu fico revoltada com isso. Eu não encontrei pesquisas falando sobre fantasmas, florestas assombradas em si. A gente encontra muito a questão falando sobre o folclore, óbvio que, né, também é um assunto à parte, que daria um tema só para folclore, seres do folclore brasileiro. Mas eu senti falta, porque assim, se a gente parar para pensar, muita coisa ruim aconteceram nas florestas brasileiras, como chacinas, né? Os portugueses, os europeus, quando vieram para cá, eles mataram muitos índios e falam que rola essa ideia de maldição, né? Dos índios, ele tem esse poder de maldição. Então, assim, eu senti falta de alguma história desse tipo. Mas hoje a gente vai falar sobre algumas florestas espalhadas pelo mundo que são consideradas assombradas. A primeira floresta que eu vou falar é uma floresta chamada Oia Baciu, na Romênia. Bom, embora chame a atenção por sua beleza, é preciso ter cuidado, pois essa é considerada a floresta mais mal assombrada do mundo.
Muitas pessoas decidem conhecê-la após pesquisar as suas imagens no Google, né? E os cenários encantam, porque a floresta realmente ela é lindíssima. O que as fotos não mostram é que, como falamos anteriormente, esse lugar é conhecido como o mais mal assombrado do mundo. Para se ter uma noção do problema, a floresta é conhecida como Triângulo das Bermudas Romeno. Se você sabe a história por trás do Triângulo das Bermudas, você vai entender o motivo dessa fama ser tão ruim, né? O Triângulo das Bermudas é um ponto no oceano conhecido por desaparecer com diversas embarcações, aviações, pessoas somem também. Assim também é conhecida essa floresta, onde várias pessoas já desapareceram e nunca mais foram vistas. Bom, a gente vai verificar alguns detalhes sobre essas florestas, os registros locais, né? Segundo os registros históricos, essa floresta ela recebe a presença do ser humano há mais de 10 mil anos. Há várias histórias locais sobre esse lugar, inclusive o efeito de passagem de tempo. Lendas e mitos circulam e contam que essas pessoas que entram no seu interior acreditam que estão apenas há alguns minutos, quando na verdade já se passaram horas ou até mesmo dias. Existe ainda uma história de uma menina perdida na floresta por 5 anos. Segundo os locais, essa criança ela tinha 5 anos quando ela se perdeu, onde ela ficou por mais 5 anos. Quando ela foi encontrada, a pequena mantinha o mesmo rosto de quando ela desapareceu. E as mesmas roupas e o mesmo tamanho, ela estava do mesmo jeitinho. É isso, ela passou 5 anos na floresta, mas o tempo não passou para ela pelo jeito. Outros registros locais apontam o surgimento de OVNIs por lá também. A história de um casal, a Emily e o Zanfira, é uma das mais populares. O casal ele afirma que com toda certeza que eles viram um OVNI no local. O Emil é um militar e conta que os dois avistaram um momento em que uma nave prateada surgiu no céu. Bom, tudo isso durou alguns minutos e o OVNI acabou desaparecendo como um raio muito rápido. Uma das principais famas dessa floresta também diz respeito à história que foram passadas de gerações a gerações. Diversas histórias locais não dão conta das pessoas que desapareceram e entraram nessa floresta, porque o número realmente parece ser muito grande. Essas nunca mais foram vistas, simplesmente deram como desaparecidas. Por esse motivo, o local é chamado de o Triângulo das Bermudas. Essas histórias elas influenciam o potencial turístico do lugar também, atraindo assim diversos visitantes corajosos e curiosos por lá. Algumas agências de viagem se especializaram com visitas desse lugar, até por esse motivo. Apesar da curiosidade, não são poucos os visitantes não, viu, gente? Os visitantes que vão lá, também costumam relatar algum tipo de experiência sobrenatural que eles viveram na floresta. Sempre tem alguém contando alguma história diferente. E há visitantes que relatam náuseas também, tontura, arrepios e até mesmo o sentimento de estarem sendo observados o tempo todo. Então, assim, sempre existe uma relação de incômodo, né, nessa floresta. Eu achei ela bem interessante. E ela é uma floresta que é bonita, não é aquela coisa tenebrosa, assim, você não diz. É uma floresta, assim, que você não diz, nossa, é de terror, que nem tem outras, né, que... São mais escuras, tenebras. E uma das coisas que eu achei interessante é que esse negócio, né, da pessoa desaparecer e reaparecer com a idade que desapareceu, me remete a um filme que eu vi um tempo atrás, é da Netflix, se eu não me engano, é produção própria, que chama O Mato Alto, um negócio assim, que é de umas pessoas que entram nesse mato e não conseguem sair, mas quem consegue sair sai tipo 15 anos depois com a mesma fisionomia na qual ela sumiu e tal. E esses negócios das aeronaves, né, que é dito são OVNIs e tal. Eu sou do time da Joyce, que tem aquela teoria, né, que é o Tesla. Ele inventou várias aeronaves e tal, e isso foi pego, né, depois da morte dele,
E esses projetos podem estar por aí, né? Alguém fazendo uso, né? Testes e tal. E quando eu falo, a Joyce é do canal Ler Até o Amanhecer, que é... Maravilhosa. Eu curto muito, e essa teoria que as aeronaves diferentes que a gente vê, né, nós humanos, poderiam ser protótipos, né? Eu fico imaginando nessa questão do lapso temporal, alguma fenda no tempo também, porque sabe aquela ideia igual fala assim, quando você morre vai pro inferno, o tempo passa de frente, porque parece que pra pessoa ali não passou na floresta, parece que só passaram alguns minutos, né, pouco tempo, comparado com o tempo que ela ficou desaparecida, ela fica sem noção de tempo, né? Eu achei isso bem curioso. Sim. E também tem a Floresta Negra, que fica na Alemanha. Apesar de encantadora, a Floresta Negra na Alemanha é alvo de muitas lendas e histórias, sendo que foi uma das inspirações para os contos dos irmãos Grimm, que eles são autores clássicos, né, de várias histórias que a gente conhece até hoje, seja Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel, Cinderela e todas essas. E nessa floresta, dificilmente algum raio de sol consegue entrar, né? As árvores serem muito densas e a floresta praticamente como se fosse um domo, uma redoma de árvores. E a floresta leva esse nome pela mata ser bem fechada, com as árvores tão densas e unidas que a luz do sol consegue raramente penetrar em seu interior. É essa característica que leva e sempre levou a ocorrências, é essa característica que leva e sempre levou a ocorrência das diversas lendas e inspirações de escritores de ficção. Isso torna para criaturas mitológicas como feiticeiros, lobisomens, lobos malvados, bruxas e até anões de bom coração. As histórias que cercam essa floresta são mais místicas que paranormais, né? Relatos dizem que ver um homem sem cabeça cavalgando em seu corcel branco que sequestra mulheres e as leva para um portal dentro de um rio próximo, onde vivem suas ninfas. Ninfas na mitologia grega são naturais femininos ligados a um local ou objeto particular da natureza. Muitas vezes ninfas compõem o aspecto de variados deuses e deusas. Ver também a genealogia dos deuses gregos, são frequentemente o alvo da luxúria dos sátiros. E essa floresta me chamou muita atenção porque ela é mais mística, né, como eu disse agora, do que sobrenatural. Eu acho legal esse negócio de misticismo, porque a Europa é um continente tão antigo, né? E todas as criaturas mitológicas têm força lá, né? Seja na Alemanha, Escócia e tal. E eu curto bastante, assim, de saber que tem essas, no caso, né? Essa floresta. Eu até, se eu puder um dia conhecer, gostaria muito. Eu também gostaria. Essa floresta eu já tinha visto ela um tempo atrás. Eu acho muito interessante também, até por causa dessa ligação que tem com esses contos e essas inspirações que essa floresta trouxe. E não só pelas florestas, né? Porque tem castelos também maravilhosos ali. E tem um castelo específico que inclusive foi o castelo que inspirou o castelo da Disney, que é aquele castelo da Cinderela,
que ele é cheio de torres, tudo tem. E esse castelo ele fica no alto de um penhasco, é a coisa mais linda do mundo. E ele é aberto para hoje, ele é aberto para visitantes, né? E é até curiosa essa história porque a pessoa que construiu, o rei da época, eu esqueci o nome dele, mas ele faliu os cofres ali da Alemanha na época, construindo esse castelo, né? Ele tinha uma ideologia perfeita de castelo e nem era uma época medieval, acho que foi a coisa de 200 anos atrás, nem faz tanto tempo comparado com um lapso temporal, né? Mas é muito lindo e hoje é engraçado que essa parte da Alemanha sobrevive do turismo desse castelo. Ele é tão rico no turismo que ele consegue segurar a economia deles ali daquela região. É bem interessante. Bom, e uma floresta interessante que eu também vi é uma floresta torta. Essa floresta torta ela é localizada na Polônia e também ela é uma das florestas mais possuídas do mundo, com mais alegações de avistamentos paranormais mesmo. Como o nome diz, as árvores plantadas nessa floresta torta têm um formato de curvas. Ela é bem torta mesmo. E ela fica inclinada para a direção norte. Gente, é muito curioso. Se vocês tiverem oportunidade, pesquisem, porque todas as árvores parece que elas têm uma barriga. Sabe? E assim, eu entendo que tem gente que manja, que mexe, né, com plantação, tudo, e sabe fazer a árvore crescer de um lado para o outro. Eu já vi árvores que elas têm como o caule dela é como se fossem tranças, né? Eles têm mas é uma floresta antiga, são árvores antigas. É curioso todas as árvores estarem daquele jeito, né? Bom, e o plantado, né, que eles consideram que foi plantado em 1930, essas árvores, e cada pinheiro ele é curvado na parte inferior, tocando levemente o nível do solo. Fica uma barriguinha assim para baixo, subindo. Há muitas teorias não comprovadas por trás dessas árvores curvas. Uma delas fala a respeito da Segunda Guerra Mundial, que resultou no esmagamento das plantas na fase inicial, que elas estavam crescendo ali, então teve a guerra, tudo, e alguma coisa fez elas ficarem tortas, o que eu achei bem vago. Aparentemente, há outras alegações de pessoas que induzem essas plantas a se curvarem para usar o tronco para gerar barcos. E eu até pensei assim, os vikings, né, eles faziam aqueles barcos curvados, eles tinham uma árvore específica para fazer, né, que eles cortavam. Tem um tipo de árvore que você tem que usar, então parece que eles usavam elas para fazer esse barco. Mas o curioso é porque ela é muito fininha, sabe? Não são árvores assim grossas, são fininhas, assim, sei lá, eu achei ela meio frágil até. Bom, sendo dito que é perigoso, a floresta também espia com muitas atividades assustadoras e incomuns. Tem relatos de aparições, de vozes, e fica aquela atmosfera, sabe? Mas eu acho que o que mais chama a atenção mesmo dessa floresta é o formato dela, porque ela é muito incomum. Então, assim, tudo que é incomum pra gente acaba assustando um pouco, né? A gente é aquela coisa, a ignorância, assim, deixa a gente assustado em muitas esferas da nossa vida. E eu acho que essa floresta também, como ninguém sabe como é que foram plantadas aquelas árvores, existem teorias diversas e nada comprovado, sempre vai ficar a dúvida por que elas são daquele jeito, porque é só naquele canto do mundo que tem aquelas árvores daquele jeito. É muito curioso. Chega a ser... assim, parece história de conto, né? A comunidade de Elfin Forest parece que pertence até ao mundo de Tolkien. Até parece mentira, mas fica no sudoeste da Califórnia. A floresta é cercada com contos e mitos de espíritos e duendes. Existe a lenda que os imigrantes romanos do século XVII usaram essas histórias sobre mitos e lendas para que as pessoas deixassem o local. Até que um dia pessoas de vilas próximas se juntaram e mataram diversos romanos que ali habitavam. E supostamente o terreno foi amaldiçoado, coisa que é de praxe, né? É básico.
No presente, pessoas que visitam essa floresta ouvem gritos que pedem misericórdia. Também é visto uma mulher vestida de branco, outra coisa que é recorrente. Eu tava pensando nisso. E pelo local. E essa floresta, essa história dos romanos terem enganado, né, supostamente as pessoas por causa das lendas, seja de duendes, espíritos, coisas pagãs até eu acho, né? Uhum. É. E as pessoas até hoje assim, né? Mas eu acho que naquela época as pessoas eram mais brutas ainda, né? Nossa, e ó, qualquer coisa que você falasse, as pessoas acreditavam, né? Então, assim, era muito fácil para um cara que queria assustar alguém, implantar o medo é a melhor forma de manter o controle, né? Então, assim, eu acho que naquela época ainda que tudo era muito místico, tudo tinha alguma coisa divina relacionada a ver com céu, inferno, castigo, seres. Se usava muito isso para dominar outras pessoas, né? E essa questão deles terem matado os habitantes locais e ter rolado essa chacina e a maldição que foi jogada, também é uma característica bem típica, né, de regiões que tiveram situações de chacina nessas épocas mais antigas, porque imagina só, deve ser muito. Você tem uma aldeia ali, um cantinho no meio da floresta ali, e chega do nada um monte de gente, começa a matar todo mundo ali que você conhece. Deve ser assim, e isso a gente sabe que aconteceu, não é uma fantasia, aconteceram em diversas regiões, em diversas épocas, então assim, era um terror que criou ali, né, em volta disso, que realmente eu acho que não tem como. Se eu fosse uma habitante do local e chegasse alguém e matasse todo mundo que eu amo, a última coisa que eu ia fazer antes de morrer era cuspir na cara de alguém e jogar uma praga. Né? E assim, por mais que na minha cabeça eu saiba que isso não pega, isso é mentira, tal, eu sei que aquela pessoa ia viver com medo de alguma forma, sabe? Só pra manter ela aterrorizada. Faz Então, sentido. é. Bom, e uma outra que eu também achei interessante é a floresta de Downhill, que fica na Índia. A floresta de Downhill, ela é dita como um dos lugares, sempre é assim, né, mais mal assombrados, mas nesse caso é o mais mal assombrado do país, né, da Índia. Os moradores da região dizem que muitos incidentes têm ocorrido nessa área, onde existe também uma escola, que seria onde os espíritos vivem. Que merda, né? Bem na escola, tadinho das crianças. Bom, durante as longas férias escolares, pessoas dizem que ouvem passos no salão. E o pior, vários assassinatos já foram cometidos nessa floresta e dizem que existe um menino sem cabeça que assombra uma das estradas que passa por ela. Diz a lenda local que qualquer pessoa que vê o fantasma será assombrada por ele para sempre, até mesmo em seus sonhos. Fontes alegam que algumas pessoas da região cometeram suicídio porque eram assombradas por esse menino sem cabeça. Mas nada é realmente comprovado, tudo não passa de uma lenda, né? E, nossa, é curioso, né? Uma escola no meio da floresta. É bem pro pessoal ali local. É como se fosse. Eu fico imaginando igual as regiões que tem aqui no Brasil, dos ribeirinhos, que, nossa, as crianças, às vezes, elas têm que se locomover 2, 3 horas para chegar na escolinha, pega barco, pega trilha, sabe? É um sofrimento horroroso. E eu acho que deve ser mais ou menos esse tipo de situação, sabe? E o lugar, ele é considerado assombrado. E essa criança, ainda além de ser associada à escola, o espírito que assombra essa floresta, essa região, é o espírito de uma criança, o que é muito triste, né? Porque eu particularmente, eu tenho muito medo de espírito de criança, porque eu não acredito muito que uma criança ela fique presa aqui, eu acho que pode ser outra coisa. E, além do mais, sem cabeça, né? Que, pô, o espírito sem cabeça é triste. E parece uma coisa meio maligna, pelo que, sabe, não é um espírito de uma pessoa que morreu, parece uma coisa meio carregada, porque as pessoas, elas ficam atormentadas. Eu acho que eu sou crente naquela parte que fala que o demônio, Satanás, qualquer demônio que seja, pega a forma de uma criança para assombrar o local, para
andar na Terra, até porque tem... Eu já vi milhares de vídeos de aparições de crianças, né? E sempre é dito, principalmente no Oriente Médio, tem uns caça-fantasmas que são... Os caras, eles... É até engraçado, eles entram chutando as portas do lugar que é abandonado, que tem os... polícia. Tem os Jin, eles chamam de Jins, né? Ah, sim, conheço. Aí que eles pegam a forma de uma criança. Aí por várias vezes, tem crianças naquela forma que é mais preto que o preto, a silhueta. Aí é bizarro, assim. Eu acredito bastante que... porque criança, né? Você, querendo ou não, você é passado A gente associa a pureza, né? você não vai ter medo de uma criança, né? Você pode ter medo dentro do contexto, né? Que possa ser um demônio. Mas você não vai se assustar tanto não sabendo que aquela criança, entre aspas, é um demônio, um djinn, ou o que seja. Nossa, eu acho aterrorizante essa ideia também. Uma criança presa, aí você fica imaginando, você escuta alguém na floresta, uma voz de criança. Aí você vai, procura a criança, porque qualquer um ficaria desesperado, imaginando que tem uma criança perdida ali. Eu acho que o primeiro instinto é tentar salvar, mesmo você não conhecendo. Mas aí você se depara com um fantasma, sabe? Ai, credo, deve ser uma coisa muito, muito demoníaca, eu acho. E tem a floresta de Freetown, que fica na Serra Leoa. Essa floresta é situada em Serra Leoa. Era habitada pela tribo Wampanoag, século XVII. Alguns nativos da tribo ainda moram na região e relatam acontecimentos sombrios e paranormais no local. De acordo com os moradores, essas ocorrências estranhas são provenientes de maldições tribais que incluem rituais satânicos, assassinatos, suicídios e sacrifício de animais. É bem assim genérico, eu diria. Eu não sei, né, se na verdade assim, eu fico pensando assim, porque Serra Leoa, se não me engano, eu não sou muito boa de geografia, mas se não me engano ela está localizada no continente africano, eu acho. E assim, lá no continente africano a gente sabe que existem várias tribos e até mesmo se a gente parar para pensar aqui no Brasil, a origem do candomblé, da umbanda, tem, né, a linhagem africana desses estudos antigos e tudo, e eles continuam lá. E lá também tem muita questão desses rituais, e lá eles também trabalham muito com magia, tipo, eles consideram uma magia mais densa, né? Uma coisa energeticamente falando, uma energia que eles trabalham com umas entidades mais carregadas. E, inclusive, uma vez eu vi, eu fiquei bem chocada, né? Que é uma coisa que existe até hoje, que lá eles têm, eu não sei se é o nome apropriado, mas suponhamos um sacerdote, e esse sacerdote, quando tem uma criança que nasce albina em meio dessas tribos, eles consideram essa criança, tipo, ela foi feita para ser um sacrifício, entendeu? Então, assim, é muito comum ver nessas tribos crianças albinas serem mutiladas, principalmente na parte dos genitais, e tem criança que tá sem mão, tem criança que tá assim, tipo, várias partes do corpo, mortas até, muitas não sobrevivem, porque eles sequestram, né, pegam essas crianças e utilizam elas para rituais, porque eles consideram como se elas fossem sagradas. Tanto que quando aparece uma pessoa, uma criança albina, eles se, tipo, todo mundo fica assim, obcecado,
sabe? Então, assim, rola muito dessa ideia ainda rudimentar em relação à magia e a utilizar pessoas para fazer essa magia. Então, tudo isso, como a gente sabe que, bom, pode ser uma fantasia essa ideia toda de religião, pode ser. E aí a pessoa acaba matando, machucando um serzinho por causa de uma ideia louca, absurda, de que, ai, porque ele nasceu diferente, ele é predestinado a ser um sacrifício ou ser utilizado para algum tipo de ritual. E saber que isso ainda existe é muito louco. E isso traz um peso, sabe? Um peso energético, traz uma. Porque se existir mesmo, né? Suponhamos que existem esses espíritos ruins, tipo, é muito satisfatório para eles ter um sacrifício de uma criança, ou ter essas coisas macabras que acontecem, que a gente vê por aí, que mexe com sangue, assim, de pessoas, sabe? Com vidas humanas. E até dos animais, assim, dos animais é muito questionável, né? Existem as proteções aqui, né, no Brasil, muita gente critica, mas também tem gente que fala que os animais, quando eles são usados, eles não são usados só para isso, eles usam tudo, eles usam a pele, usam o alimento, eles comem um animal no final, não é simplesmente o sacrifício pelo sacrifício, né? Mas eu imagino que lá ainda deva ter essa ideia bem rudimentar em relação à magia, o que deixa tudo muito tenso. E as pessoas lá têm medo, viu? Eles respeitam, eles têm medo desse tipo de... eu diria uma magia mesmo. E se ela é feita numa natureza, né, eu acho que tem mais força. Eu sempre imagino, você pisa no chão descalço, sabe? Você já sente aquela energia, assim, da natureza. Eu acho que sempre quando trabalha com essa ideia dos elementos, tudo fica mais forte, assim, né? Na mente da pessoa, principalmente. Então, eu acho que dá uma atmosfera para toda essa ideia sinistra que rola nessa floresta. Não faz parte do nossa cultura, né? Nosso conhecimento, porque a gente, vamos supor, vive no Brasil, né? Até nos interiores do Brasil é complicado a informação, né? Mas é muito difícil de julgar, sei lá. Eles vivem outra situação totalmente diferente, sem a tecnologia que a gente tem, até porque costumam ser lugares que vivem em extrema pobreza, né? Então, eles acreditam muito, talvez, que a magia ajude a dar, né, uma ajudinha ali na vida deles, uma prosperidade um pouquinho melhor. Então, assim, não tem como julgar, né? Porque a gente não tá vivendo aquilo. Mas que pode ser sinistro, pode. E é isso, Márcia, tem algum filme pra indicar pra gente em relação ao tema? Tenho sim, tenho 4 no total. O primeiro é o Pumpkinhead, de 1988, que é sobre um pai que ele perde o filho, ele é atropelado por uns adolescentes de moto, e ele leva o filho dele, né, o corpo do filho dele, para o meio da floresta, que existe uma bruxa, né? Ele não sabe se é verdade, mas ele vai atrás. Ele acaba encontrando essa bruxa e ele faz esse pacto com a bruxa, e essa criatura, que é o Pumpkinhead, acaba acordando, porque ela funciona como se fosse uma justiça, sabe? Vamos supor, nesse caso, fulano matou meu filho, eu quero a vingança. E esse ser que a bruxa mexe, ele é justiça distorcida, mas é um tipo de justiça, sabe? Porque e o filme inteiro se passa numa floresta, a ambientação é muito boa. Uma das partes que eu mais gosto desse filme, que não tem, assim, é muito pouco, é a parte da bruxa. A bruxa, ela tem poucas cenas, e sabe, eu lembro quando eu assisti, a última vez foi acho que uns 2 anos atrás, eu queria tanto ver mais sobre a bruxa, sabe? Porque ela é uma bruxa muito antiga, eles não falam, né? Mas fica ao seu entendimento
que ela é muito antiga e tal. Ela conhece a floresta assim como se fosse a palma da mão dela, até porque ela mora, né, na floresta. Aham. E eu recomendo esse filme. Ele não é excelente, mas ele é um filme bom. A gente tá em outubro, né? Tem pessoas que assistem filmes de terror só em outubro. Caso você seja uma dessas, eu recomendo o Pumpkinhead de 1988. O segundo é O Segredo da Cabana, que é de 2011. É aquele estereotipo de jovens que vão para uma cabana no meio do nada e começa a acontecer várias coisas. E esse filme ele é diferente dos outros porque ao decorrer da história vai se tornando uma coisa cada vez maior do que é simplesmente adolescentes ou adolescentes de 30 anos interpretando adolescentes. E eu recomendo bastante, é um filme, ele é muito diferente, assim, ele é muito diferente, só você assistindo você vai entender, até porque se eu falar é spoiler. E tem o segundo filme que chama O Ritual, que é de 2017. Ele é uma produção da Netflix, se eu não me engano, então provavelmente tem lá até agora. É de uns amigos que eles vão caminhando por uma floresta e acabam acontecendo coisas sobrenaturais. E eu não vou contar mais porque seria spoiler, né? E o último chama O Campo do Medo, que eu lembrei agora durante que a gente estava falando sobre pessoas entrarem em florestas e não envelhecerem e saírem 10, 15 anos depois com a mesma feição de como entraram, nada mudou. E esse filme ele é um filme mais ou menos, mas dentro desse assunto é um bom filme. E por último, que não é um filme, mas é uma música já dentro do audiovisual, tem uma música do The Cure que chama Air Forest, que é muito parecida com a história desse Campo do Medo, que as pessoas entram e tal. E nessa música é dita que um cara escuta uma voz de uma garota chamando por ajuda e ele entra nessa floresta e não consegue sair mais e tal. É uma música muito boa, eu gosto bastante. Interessante. Bastante coisa, né? Até floresta, música, floresta. E é interessante que os tempos, né, tem essa ideia do tempo. Realmente é uma coisa que atrai as florestas, parece que atrai essa atmosfera, né? Eu até suspeito falar, né, de que eu gosto bastante da maioria das músicas que eles lançaram, mas essa música eu consigo, assim, ver que ela inspirou ou não várias mídias, seja filme, série, com essa temática de uma floresta que você não consegue sair e tal. E a música é excelente. Eu tava pensando agora, né? Eu sempre comento com o Bro, tipo, quando daqui uns anos, quando eu tiver mais velha, eu penso em morar num lugar um pouco mais afastado. Eu acho, tipo, aqui a gente não tem essa igual os americanos que se enfiam no meio da floresta. Mas aqui a gente tem bastante lugar com natureza, né? E eu sempre fico imaginando um sítio, algum lugar assim, mas às vezes eu penso, será? E tipo, eu tenho mais medo, óbvio, das pessoas vivas, de eu estar em um lugar um pouco isolado e, sei lá, chegar um maníaco, até chegar a polícia, até você conseguir comunicar, ou um vizinho perceber alguma coisa ruim que está acontecendo, as chances são poucas, né? Então, eu tenho esse medo, mas também ao mesmo tempo eu fico pensando em coisas estranhas acontecerem, sabe? Porque sempre tem esse pessoal do interior, né? Que fala, que vê, igual aqui, eu até comentei sobre o nosso folclore, o pessoal do interior vive falando que vê saci, que vê
Qual que é o outro que fala? O Curupira? Itatá, o Curupira. A galera vê mesmo, sabe? É muito curioso isso. Então, eu sempre fico pensando, sempre tem, né, essa ideia desses seres mágicos que habitam as florestas, que eu acho muito legal, mas eu tenho meu maior medo de ir para um lugar afastado e viver na natureza é o humano. É a pessoa, alguém fazer mal para mim e eu não ter o que fazer ali, sabe? Eu acho bem tensa essa É uma ideia. Você coisa. moraria num lugar assim? Então, é uma coisa que eu penso várias vezes. É, que eu gostaria, né, de morar, vamos supor, em Ilhabela, Uhum. num sítio e tal, É. mas só que, vamos supor, você vai fazer umas compras na cidade, você compra, gasta um dinheirão, na hipótese que eu sou rico, sabe? Tenho uma vida boa. Aí vou lá, compro, encho o meu carro com as compras. Isso chama a atenção de alguém ruim. E esse alguém ruim sabe onde eu moro, né? E tal. Sim. Aí Que a cidade invade, conhece, né? invade de algum jeito, sabe? Tem tantos casos que a gente vê de pessoas que É. moram afastado, assim, na floresta, em Ou sítios. praia. Uma vez eu vi, tem aquela mulher que tem uma. Ai, eu esqueci. Eu não lembro se é Naomi. Ela cantava uma música de lambada. Eu não sei se você lembra. Que ela fala: chora não se foi, Ah, quem um dia sei. só me fez chorar. Sim. Eu escutava muito essa música quando eu era pirralha. E principalmente quando eu e a mãe a gente ficava lá em Ilhabela. Era moda essa música, né? Tava no auge. Então ela fez muito sucesso. Eu tenho muito carinho por essa música, pelas lembranças. Mas eu vi um noticiário que essa cantora, ela com o tempo ela foi morar num lugar, eu acho que era uma praia também, e era um lugar bem isolado, e um cara entrou e matou ela, tipo, fez lá, não sei o que. Ele machucou ela, torturou. Ah, sabe, foi uma coisa assim, bem. E ela tava sozinha. Então, assim, é uma coisa que dá medo mesmo, sabe? A segurança. É bem complicado, mas é uma vontade que eu tenho, mas o medo fala mais alto. Né? Para fechar esse sobre o assunto, eu lembro que faz tempo que eu não assisto TV, né? Mas uma das últimas coisas que eu vi, faz acho que uns 2 anos, foi um casal de idosos que foram assassinados por ladrões, né? Eu acho que eram Uhum. 3 caras. Eles souberam que o senhor tinha tirado um dinheiro do banco e levado para casa e torturaram, né, o casal e mataram e foram descobrir depois de uns dias Ai, que eles não apareciam e tal. Isso me deixa triste e ao mesmo tempo, sabe assim, sem crença na humanidade. segurança, porque você não pode nem morar numa merda de um lugar que você quer morar em paz, né? Você vai para um lugar, você vive na cidade. A gente sabe a loucura que é viver aqui. É trabalho, é trânsito, é cobrança, é tudo, é estresse pra caramba, o tempo inteiro. Aí você pensa, não, vou trabalhar a vida inteira, vou juntar meu dinheirinho, vou para um lugar calmo. E aí acontece, sabe, também é uma merda, infelizmente. Uma, É humano. uma coisa que seria meu sonho de verdade era ter um bunker cheio de coisa, assim, estocado e ter água, né? Ter saneamento e tal, e ficar lá para sempre, sabe? Até o dia da minha morte, É. Eu, porque eu acho que para quem tem dinheiro fazer um bunker é muito bom, porque é tipo como se fosse um quarto do pânico, né? Você vê né, a pessoa vindo, você se enfia lá e ninguém te tira. eu ia me enfiar lá, quero ver alguém pegar querer Coloca tirar umas minha câmeras, vida né? debaixo da terra com, vamos Coloca supor, umas armadilhas na casa, né? Você vai vendo os bandidos pelas é, câmeras, aí você vai colocando, vai despertando as armadilhas pra ferrar os caras. Deve colocar ser as paredes interessante. de 1 metro de aço. Quero ver alguém e tirar minha vida lá embaixo. É. Bom, e de filme que eu tenho, né, pra sugerir, não é um filme tão bom, tá, gente? Não se decepcionem se vocês forem assistir e não gostar. Mas é A Floresta Maldita, eu acabei vendo ele esses dias.
pelo passou na TV e eu parei até para assistir porque eu vi que era a Natalie Dormer, né, que a Ana Bolena que fez The Tudors, ela também fez Game of Thrones e eu adoro essa atriz, eu acho ela assim fantástica. E aí eu parei para ver porque eu pensei assim, os filmes que ela faz, ela é uma ótima atriz, então eu vou ver. Só que o filme ele me decepcionou um pouquinho, mas a história ela tem um potencial. O problema é que, sei lá, ela se perde um pouco ali no meio, o filme se perdeu. E ela tem uma irmã gêmea, né, conta a história, e elas vão para aquela floresta no Japão, esqueci o nome dessa floresta, mas é aquela floresta super famosa. O pessoal vai lá, eles encontram muitos corpos das pessoas lá, enfim. Essa irmã dela, ela vai para lá fazer um passeio e ela some, né? E aí ela vai buscar a irmã dela, porque como ela é gêmea, gêmeos eles falam que eles têm aquela conexão de um sentir o que o outro sente. Ela sente que a irmã dela ainda tá viva. Então ela vai lá tentar buscar a irmã. Aí ela vai com um guia turístico e com um cara também que tá acompanhando ela nessa busca. E aí, rola aquela também falam que essa floresta também ela é super cheia de histórias, né? Não só pelo pessoal que acaba tirando a própria vida nessa floresta, mas sobre outras histórias, né? Paranormais, falam que quando você entra, você já se sente meio deprimido pelos espíritos que ficam ali presos e a chance de você ver alguma coisa ruim pelo caminho é muito grande, inclusive eles mostram isso no filme, e ela começa a entrar numa paranoia dentro dessa floresta, basicamente. Bom, eu não vou contar mais, porque senão é spoiler, mas é interessante ver, porque é um filme que mostra essa floresta, ela é muito famosa, e basicamente o que rola, né, a ideia que rola por trás dessa floresta, como que as pessoas, elas são conduzidas lá dentro. Eu achei ela bem interessante. E um programa que eu vou indicar para vocês, que é um programa que eu adoro, eu assisti todos os episódios, que chama Florestas Mal Assombradas. É um programa de 2017, ele tem 3 temporadas e ele passa na Prime, no Discovery Plus. Eu vi que também passa acho que é no ID, no Discovery Investigação, o canal de TV, né, do Discovery, ele passa, mas também se você não conseguir acompanhar pelo Discovery Investigação, você consegue ver pelo Discovery Plus. E é até interessante, o primeiro episódio que eu vi eram 2 policiais, que era uma igreja, literalmente a igreja era no meio da floresta, no meio. E não dava para entender porque tava aquela igreja ali, porque não tinha nada perto, era tipo estrada de quilômetros para chegar nessa igreja. E aí os policiais estavam lá fazendo a guarda porque iam fazer alguma coisa nessa igreja. Enfim, várias coisas começam a acontecer. Só que é sobrenatural mesmo, sabe? Tipo espírito aparecendo, coisa caindo na igreja, sombras passando. Eu sei que os policiais, eles ficam aterrorizados, né, os guardas, e mostra esse episódio. Também tem muitos episódios lá nos Estados Unidos, eles são muito obcecados pela ideia do pé grande, né. Aqui a gente não tem um ser mitológico, acho que semelhante ao pé grande, mas lá eles têm essa ideia do pé grande, e assim, são muitos e muitos relatos de aparição desse pé grande em floresta. É impressionante, sabe? E antes eu nem botava muita fé, né? Falava, essa ideia deles, não sei por que eles são tão obcecados. Mas com o tempo, com os anos e os registros que a tecnologia pôde proporcionar, é bem interessante. Você começa realmente, será? Eu comecei a duvidar. Talvez exista sim, é bem curioso. Então, são vários episódios, diferentes assuntos, mas todos envolvendo floresta. Então, eu recomendo muito para vocês. E você tem mais alguma coisinha para acrescentar pra gente, Má? Não, eu só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. E, se possível, se inscreva lá no YouTube, Mentes e Medos. Deixe um feedback, um comentário, um like, que assim você nos ajuda muito. E muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.